Agora, falando sobre a classificação moderna na biologia e os reinos dos seres vivos. Beleza? Aqui nós temos dois assuntos: classificação moderna na biologia e os reinos dos seres vivos. A classificação dos seres vivos, diante da imensa diversidade da vida, é um desafio partilhado por taxonomistas de várias épocas. O método de Linneu para o agrupamento das espécies baseou-se em similaridades e diferenças anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Esse naturalista defendia que as espécies eram imutáveis, como já foi dito. E embora tivesse conhecimento da existência de fósseis, considerava que esses vestígios eram apenas evidências da extinção de espécies criadas no início dos tempos. É importante salientar também que Linneu viveu antes da existência de qualquer conhecimento sobre genética ou sobre os mecanismos de transmissão dos genes. Porém, com o desenvolvimento de áreas como a genética e a biologia evolutiva, viu-se que os critérios utilizados até então não eram suficientes, não eram suficientes. Era preciso pautar-se na teoria moderna da evolução para se obter uma classificação mais coerente dos seres vivos, baseada no parentesco evolutivo entre as espécies. Bom, com a comprovação das ideias evolucionistas de Charles Darwin, a sistemática passou a se apoiar em mais fatores para classificar os seres vivos. São exemplos: origem de novas espécies. A teoria da evolução afirma que todas as espécies surgiram de um ancestral comum. Ao longo de milhares de anos, as espécies ancestrais originaram outras em um processo chamado de especiação. Então, anota aí logo, a palavra-chave desse primeiro exemplo é especiação. O que é especiação? É o processo pelo qual espécies ancestrais originam outras. Tudo bem? Assim, é possível agrupar espécies de acordo com a análise de seus ancestrais mais recentes. Os chimpanzés e os seres humanos são um exemplo disso, pois, apesar de pertencerem a espécies distintas, possuem um ancestral comum que os originou. Portanto, esses seres são reunidos na mesma superfamília, a Hominoidea. Ok, beleza, gente? É claro que tu não precisa lembrar-se desses nomes bem complicados, mas precisa entender o quanto que a teoria do Darwin sobre evolução impactou na classificação dos seres vivos. E aí o próximo exemplo, adaptação. Indivíduos de uma mesma espécie possuem características semelhantes, porém com algumas diferenças entre si. Por isso, alguns deles conseguem sobreviver por mais tempo e se reproduzir mais do que outros, transmitindo essas características aos descendentes. Assim, a quantidade de indivíduos com as características vantajosas aumenta e a população da espécie em questão se adapta. Os cactos, por exemplo, apresentam espinhos, que são folhas modificadas. Veja só, são folhas modificadas. Essa é uma adaptação para reduzir a perda de água pela superfície da planta. Então, muito mais atenção agora, gente. Pela adaptação, as espécies elas vão se diferenciando para poder sobreviver. Já é uma outra pista de que a evolução está inserida no universo da biosfera. Qual que é o próximo exemplo? Fósseis. Os restos ou vestígios de seres vivos que viveram há milhares de anos encontrados no interior das rochas podem ser considerados fósseis, como os dinossauros. Esses materiais, além de outras evidências, comprovam que as espécies se modificam ao longo do tempo, isto é, passam pelo processo de evolução. Ok? Próximo exemplo. Evidências moleculares. A partir de análises de DNA e proteínas, por exemplo,
foi possível detectar semelhanças e diferenças entre as moléculas que compõem diferentes organismos. Essas características também podem ser utilizadas para auxiliar a classificação dos seres vivos. E qual que é o último exemplo? Evidências anatômicas. Bom, existem características anatômicas de organismos distintos que tiveram sua origem em um ancestral comum a esses seres. Por exemplo, as estruturas ósseas da nadadeira do golfinho e do braço de uma pessoa. Tudo bem? Veja só, golfinhos e homens são mamíferos, beleza? E eles vão apresentar semelhanças anatômicas. Essa semelhança pode revelar o grau de parentesco dessas duas espécies em relação ao ancestral comum entre elas. Além disso, o desenvolvimento embrionário de espécies evolutivamente próximas ocorre de forma parecida. Beleza? Então nós temos aqui esses exemplos que impactaram na classificação moderna, na verdade contemporânea, dos seres vivos. E aí nós temos agora a classificação darwinista. No século XIX houve a ruptura com o fixismo. Assim, a obra de Charles Robert Darwin auxiliou a sistemática com a classificação dos seres vivos. Isso aqui, até aqui a gente já sabe. A teoria da evolução permitiu a comprovação de um sólido sistema de classificação dos organismos, baseando-se obrigatoriamente em dois critérios. Primeiro deles, genealogia ou origem comum. Esse era o critério do Darwin, ok, gente? Ele dizia que as espécies possuíam, as espécies pelo menos semelhantes, possuíam uma origem comum. Além disso, essas espécies elas apresentariam com o tempo um grau de semelhança, beleza? Portanto, Darwin concluiu que as semelhanças e as diferenças entre os diversos seres vivos resultam da história evolutiva. Desse modo, duas espécies que descendem de um ancestral comum mais recente tendem a ter mais características semelhantes entre si do que com outras espécies que compartilham um ancestral mais antigo. Por exemplo, uma pessoa e um chimpanzé possuem um ancestral comum mais recente do que uma pessoa e um gorila. Por isso, o ser humano e o chimpanzé apresentam mais semelhanças do que o ser humano e o gorila. Para Darwin, a evolução determinaria que as classificações se tornariam genealogias. Beleza? Ou seja, do mesmo modo que é possível criar árvores genealógicas com os membros de uma família, os cientistas poderiam construir árvores genealógicas com as espécies, determinando o grau de parentesco entre elas. Contudo, Darwin percebeu que a genealogia, por si só, não produz a classificação e que era preciso considerar também as similaridades entre os seres vivos. Olha lá, ele também percebeu que era necessário considerar também as similaridades entre os seres vivos. Ok? Assim, os que apresentam semelhanças estruturais ou moleculares e não apresentam uma ancestralidade comum recente, não deveriam ser ou não devem ser classificados no mesmo táxon. Então, a delimitação e o agrupamento de espécies aparentadas por meio da similaridade é o primeiro passo desse processo. Segundo passo é o teste da ancestralidade comum recente desses grupos e sua disposição na árvore genealógica. Então, mais uma vez, Darwin incluiu alguns critérios para se classificar as espécies. A primeira é a similaridade, ok, de determinados seres vivos. E o segundo é o teste da ancestralidade, que tem a ver com a pesquisa do ancestral comum de determinados seres vivos. Entretanto, a classificação darwinista, muito cuidado agora, ok, gente? Entretanto, a classificação darwinista apresenta uma série de pontos que são questionados pelos taxonomistas modernos. E quais são esses pontos? Pelo menos os mais famosos. Primeiro,
Em uma classificação baseada em características morfológicas, por exemplo, as diferentes fases do desenvolvimento de insetos poderiam ser consideradas de espécies diferentes, porque, vejam só, há insetos que são muito diferentes de outros se formos colocar em paralelo a forma do desenvolvimento embrionário, a forma da construção estrutural, porque tem insetos que passam pela fase larval e outros não. Tudo bem? Segundo ponto, se forem utilizados diferentes conjuntos de caracteres, podem ocorrer classificações bem distintas para os mesmos organismos. Por exemplo, ao classificar 3 espécies, A, B e C, coloca a tua imaginação aí para funcionar, tá, gente? Olha lá, atenção. Ao classificar 3 espécies A, B e C, considerando as características moleculares vinculadas ao DNA, pode-se concluir que as 3 pertencem ao mesmo gênero. Vejam só, considerando características moleculares vinculadas ao DNA, pode-se concluir que as 3 pertencem ao mesmo gênero. Contudo, uma classificação baseada em critérios morfológicos pode indicar que as mesmas espécies pertencem a gêneros distintos. Ou seja, mesmo que você tenha espécies que sejam morfologicamente parecidas, se levarmos em conta o DNA constituinte desses mesmos seres vivos, vai mostrar algo diferente. Ou seja, se nós levarmos em conta o DNA, talvez esses mesmos seres vivos sejam considerados de espécies diferentes. Então, a abordagem darwinista permaneceu sem questionamentos até meados do século XX. Olha isso, até meados do século XX. Porém, métodos inteiramente novos foram propostos a partir da década de 1960, principalmente com a cladística, que nós vamos ver em seguida. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nas árvores filogenéticas ou filogenias. As genealogias citadas por Charles Darwin, que eu disse ainda há pouco, são hoje conhecidas como árvores filogenéticas, beleza? Então, toda vez quando se ouvir falar, quando se ler por aí árvore filogenética ou filogenia, já liga logo esse nome com o Darwin, beleza? Esses diagramas, eles são ramificados e mostram as relações entre uma espécie ou grupo de espécies e outra. Esses diagramas são construídos de acordo com a presença de ancestralidade comum recente entre os seres vivos analisados. Um exemplo de árvore filogenética está aqui. Você tem lampreia, robalo, que é um peixe de água salgada, antílope, águia americana e jacaré. Atenção! Cada nó aqui representa um ancestral, tudo bem? Então, se você perceber, todas essas espécies pertencem a um mesmo ancestral comum, mas um ancestral do ancestral, tudo bem? E aí esses ancestrais eles vão se diferenciando. Esse daqui é o ancestral da lampreia e do restante, beleza? Esse daqui já vai se diferenciar desse outro. Aqui, ó, cada nozinho que vocês estão vendo aqui, ó, esses pontos de ligação entre as linhas aqui representam um ancestral, beleza? E a linha progressiva é de baixo para cima, tudo bem? De novo, ó, de baixo para cima. Então, o mais antigo é esse aqui, ó, do ponto, esse ponto aqui. Aí logo depois vem esse aqui já é o ancestral comum só do robalo, do antílope, águia americana e jacaré, mas não é o ancestral da lampreia, tudo bem? Por quê? Porque ele veio depois desse ponto aqui. Deu para entender? Não é difícil, tudo bem? Não é difícil. Em uma árvore filogenética, então, o comprimento de cada ramo pode indicar o tempo de existência da espécie considerada, ok? E isso permite uma análise temporal da evolução de uma espécie e a observação das espécies viventes e extintas ao longo do tempo. Não é à toa que, se você perceber aqui, olha lá,
aqui há uma escala temporal, sim, representada implicitamente. Ó, com o tempo, esse ancestral aqui, ele passou a ter mandíbulas. E com o tempo, olha lá, ó, essas mandíbulas, elas foram caracteres que foram herdados pelo robalo e por todos os outros, menos para a lampreia. A lampreia não tem mandíbula, tudo bem? Só que aí esse mesmo ancestral adquiriu pulmão, ok? Então esse aqui, esse outro ponto aqui, ele tem pulmão e tem mandíbulas. E esse daqui, ele já tem moela, pulmão e mandíbula. Então você vai ter o descendente, que é a águia americana, ela tem moela e ela também tem pulmões, beleza? Mas isso, claro, vai ser diferenciado com o tempo, porque ela vai apresentar bico. Mas se você perceber, há uma escala temporal aqui, tudo bem? De aparecimento desses órgãos, beleza? Então, finalizando, esse é um exemplo de árvore filogenética com base na classificação de Darwin. Mas você acabou de perceber também que a filogenia não é o meio mais ideal, ou pelo menos mais predominante, quando se quer classificar os seres vivos. E agora passemos à cladística ou cladogramas. Bom, a cladística é um método cada vez mais aceito pelos filogeneticistas e muito utilizado pelos pesquisadores na atualidade. Tem sua origem na década de 1950, com a obra do biólogo alemão Willy Henning, que se chama Fundamentos de uma Teoria da Sistemática Filogenética. A cladística se baseia no princípio fundamental de que os organismos devem ser classificados de acordo com as suas relações evolutivas. Assim, o método cladístico reúne em um mesmo grupo somente organismos que compartilhem uma história evolutiva comum. Ok? A forma de descobrir essas relações é analisando os caracteres ancestrais, que são chamados de plesiomorfias, e caracteres derivados, chamados de apomorfias. Na cladística, os caracteres derivados são considerados, ok? Já os primitivos devem ser ignorados. Beleza? Então, perceba, na cladística você só vai analisar os caracteres derivados, chamados de apomorfias. Você vai considerar eles, porque é um trabalho um pouco complexo ter também de considerar os caracteres primitivos. Beleza? Então, a análise cladística consiste na representação gráfica das relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos considerados. Beleza? Essas representações são chamadas de cladogramas, que são diagramas semelhantes às árvores filogenéticas, mas que consideram o método da cladística. Ok? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada no exemplo de cladograma. Você percebe aqui que se desconsidera, por meio da técnica da cladística, os caracteres ancestrais, mas se percebe os caracteres derivados. Então, todas essas espécies aqui possuem caracteres derivados. Tudo bem? Nessa construção, os grupos de seres vivos são criados unindo todos os descendentes de um mesmo ancestral. Beleza? Perfeito. Então, a diferença do cladograma para a árvore filogenética é fundamentalmente a técnica de construção. A técnica de construção da cladística leva em conta os caracteres derivados ou como queiram, apomorfias. Beleza? E prosseguindo aí com o nosso estudo, agora passemos à divisão dos reinos. Bom, por muitos anos, os cientistas procuraram classificar os diferentes seres vivos em reinos.
Antes do século XX, os organismos eram separados entre plantas e animais pela maioria dos pesquisadores. Era uma coisa razoavelmente simples. Ideias diferentes dessa dessa técnica eram consideradas excêntricas, ou seja, não, vamos lá, vamos dividir aqui, somente as plantas e os animais. Se eu chegasse com uma diferença diferente, então eu estava sendo excêntrico, talvez eu fosse excluído da sociedade por isso. Contudo, o avanço da microscopia revolucionou a compreensão das características dos seres vivos. Isso possibilitou o surgimento de novas formas de classificação. Então, como primeira manifestação aí, contrária à divisão dos reinos convencional, foi a primeira iniciativa se deu com Carl von Linné, ou Linneu, que a gente já estudou sobre ele. Linneu e outros naturalistas defendiam no século XVIII que o mundo natural deveria ser dividido em 3 grandes reinos: mineral, animal e vegetal. O reino mineral seria constituído pela água, minerais e outros componentes não vivos. Já os seres vivos constituiriam o reino animal, que incluía os seres com movimentos, e o reino vegetal, o qual era composto pelos seres sem movimentos, plantas e fungos. De acordo com Linneu, plantas não se moviam. E aí chega um cara chamado Ernst Haeckel. Beleza? Ernst Haeckel. No final do século XIX, em 1894, ele criou o reino protista. Esse grupo incluía as formas de vida microscópicas, como os protozoários, as bactérias e outros seres, cuja visualização só foi possível com o desenvolvimento das técnicas de microscopia. Além disso, Haeckel transferiu os fungos do reino plantê para o protista. No entanto, muitos cientistas ignoraram tais sugestões. Então, de acordo com Haeckel, gente, nós tínhamos o reino animalia, o plantê e o protista. Beleza? Mas, claro, com o passar do tempo, Herbert Copeland, que era biólogo estadunidense, ele sugeriu, então, em 1956, a classificação dos seres vivos em 4 reinos. Monera só tinha seres procariotos, ok? Plantê, plantas e algas verdes, e o animalia, animais, e protoctista, protozoários, fungos e demais algas. Então, mais uma vez, gente, atenção, registra aí no teu caderno. De acordo com Copeland, os reinos eram 4: animalia, plantê, protoctista e monera. O animalia era constituído somente por animais, o plantê era constituído por plantas e algas verdes, protoctista era constituído por protozoários, fungos e demais algas, e o monera somente por seres procariotos. Só que aí, em 1969, o Robert Whittaker, ele propôs a classificação dos seres vivos em 5 reinos. E olha lá, gente, esse cara conseguiu influenciar toda uma geração até os dias atuais. Ok? Se vocês perceberem, na maioria dos livros de ciência e de biologia, vocês vão verificar a divisão dos reinos de acordo com ele. Beleza? Então, qual que era essa classificação proposta? Era a seguinte: animalia, aqui tem o I, animalia, que era composto somente por animais, plantê, que era composto por algas multicelulares e plantas. Olha lá, o plantê, de acordo com a proposta original do Whittaker, era composto somente por algas multicelulares, registra aí, multicelulares e plantas. O protista era composto por algas unicelulares, veja só, algas unicelulares, protozoários e outros. Monera era constituído por seres procariotos, beleza? No caso das bactérias. E o reino fungi
você percebe que ele também sugeriu a criação de um novo reino, o fungi. O fungi, que era o fungos, era constituído por fungos como as leveduras e os bolores. Essa proposta, embora não completamente satisfatória, foi aceita pela maioria dos cientistas até hoje. Mas na década de 1980, Lynn Margulis, auxiliada por uma outra cientista chamada Carlene Schwartz, sugeriram um ajuste à proposta do Whittaker, ok? O objetivo era delimitar melhor o reino protista, o qual voltaria a designar protoctista, e cujos componentes seriam as algas uni- e pluricelulares, antes no reino plantê, os protozoários e os organismos denominados misomicetos, que antes eram incluídos no reino fungi. Então, de acordo com Lynn Margulis, nós temos animalia constituído por animais, plantê somente por plantas. Muito cuidado, essa aqui é a mais atual, tá, gente? E que pode cair no teu concurso, ó, atenção. Plantê somente por plantas, protoctista, protozoários, algas uni e pluricelulares e misomicetos, fungi somente por fungos e monera por bactérias. Ok. Bom, mas essa forma de divisão é melhor esclarecida por meio dessa tabela. Então aqui você tem os reinos. Você pode perceber que aqui está na forma proposta pelo Whittaker, porque protista está escrito na forma antiga, não está na forma mais atual, que é protoctista. Na tua prova você vai ter que marcar aqui no lugar de protista, protoctista. Beleza? Perfeito. Protoctista. Veja só, você pode perceber que somente a nomenclatura que está aqui, ó, na forma antiga, mas aqui nos exemplos você pode perceber que está na forma atual, porque ó, algas estão somente aqui nos protoctistas, ok? No reino dos protoctistas. Agora, no vegetal, que é também chamado de metáfita ou metafita ou plantê, somente existem os vegetais, como no caso das plantas, beleza? Todas as algas foram retiradas daqui, beleza? Então aqui, ó, de acordo com os exemplos, você encontra uma classificação atual, mas aqui a única modificação que deve ser feita aqui é aqui, ó, ao invés de protista, você deve escrever protoctista, beleza? Então vamos só fazer uma rápida classificação. Monera é constituído por seres procariontes unicelulares, ou seja, só possuem apenas uma célula, são autótrofos e heterótrofos. Autótrofos são os seres que podem produzir o seu próprio alimento, e heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles precisam de outras coisas, outros auxiliares. Protista. Protista, na verdade, não é protista, você já sabe, protoctista, é constituído pelos seres eucariontes. Aqui eu abro um parênteses, muito cuidado, tá, gente? Somente no reino Monera você vai ter a presença dos seres procariontes. Somente no reino Monera você vai ter a presença dos seres procariontes. Beleza? No restante você pode perceber, todos são eucariontes. Todos são eucariontes. No reino protoctista, existem seres uni e pluricelulares. Beleza? Uni, somente uma célula, e pluricelulares, mais de uma célula. Aqui podem ser autótrofos e heterótrofos. Beleza? Autótrofos e heterótrofos. Um exemplo disso são os protozoários e as algas. Um exemplo de protozoário, para que você não fique voando, é o protozoário causador da malária, o Plasmodium. Beleza? Próximo reino, fungi. Olha, eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Eles não são autótrofos, tá, gente? Não vá pensar que um fungo pode produzir o seu próprio alimento. Eu sei que o fungo ele é semelhante a uma planta, ele parece uma plantinha mesmo, mas ele não tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, ok? Todos os fungos são heterótrofos. Metáfita ou plantê são eucariontes,
Não existem aqui, ó, unicelulares, todos são pluricelulares e autótrofos, beleza? São autótrofos, todos eles são vegetais. Vamos lá. Metazoa, eucariontes, pluricelulares e heterótrofos, ok? Metazoa é aqui que todos nós estamos incluídos, todos os animais. Aqui, todos os seres são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos, beleza? Perfeito. Portanto, aqui nós finalizamos uma boa parte dos assuntos do edital. Já acabou? É claro que não. Nós temos agora, por fim, porque, como eu havia falado, nós temos uma infinidade, na verdade, uma diversidade de seres vivos. E no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, foi sugerida uma nova classificação, dividindo os seres vivos em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Tudo bem? Os quais compreenderiam 6 reinos: eubactéria, árquea, fungi, plantê, animalia e protista. Só que, vejam só, desse modo, dividiram os seres vivos em 3 grandes domínios. Você pode perceber, ó, bactérias, árqueas e eucária. Aqui dentro do eucária estão todos os seres eucariontes que eu havia falado ainda há pouco, beleza? E no árquea são seres que até no início do século passado, na verdade, na metade do século passado, as pessoas defendiam que árqueas estavam no reino Monera, porque eram parecidas com as bactérias, mas hoje se destacou as árqueas. Por quê? Porque elas são diferentes, ok? As árqueas são diferentes das bactérias. Então, se cair lá no teu concurso, quais são os tipos de na verdade, quais são os domínios defendidos hoje como uma nova forma de classificação dos seres vivos? Tu vai responder, são 3. O domínio das bactérias, das árqueas e do eucária, beleza? No eucária estão contidos todos os seres que nós havíamos falado: fungi, plantê, protoctista, animalia, beleza? Perfeito. Então, aqui finalizamos por completo agora a classificação dos seres vivos, beleza? E também uma parte da nomenclatura, ok? Foi um assunto bastante aprofundado e que com certeza vai ajudá-los na resolução da prova rumo Seduc.
Liftoff. We have a liftoff. That's one small step for man. Roger, roll, Discovery.